Então, por que que essa famosa revolta, que foi a revolta do Porto, ela é tão importante para a nossa independência? Não que as outras não tivessem importância, tá certo? Todas as outras revoluções, todas elas mostraram a insatisfação do colono, do brasileiro, com relação a Portugal, tá? Muitos queriam a separação territorial de Portugal, como, por exemplo, a insurreição pernambucana queria que o território de Pernambuco, nesse caso, naquele aspecto, tá? Que seria a capitania de Pernambuco, vamos entender assim, fica mais fácil, ela deveria tornar-se independente de Portugal. A Conjuração Mineira, do mesmo jeito. Quem era que participava dessas revoluções? A maior parte eram os pobres, os pequenos empresários, os intelectuais. Então, quais eram as ideias que eles traziam? Eles se baseavam em ideias baseadas no Iluminismo e nos ideais da Revolução Francesa, que são igualdade, liberdade e fraternidade, que são os três ideais da Revolução Francesa, e do Iluminismo. Mas como é que essas ideias chegaram até aqui ao Brasil? Vamos entender que naquele período, a quem estudava? Os filhos da elite. E os filhos da elite estavam onde? Se até então não tinha universidades aqui no Brasil, faculdades. Eles eram mandados lá para fora para estudar no exterior, principalmente na Europa. E lá eles entraram em contato com essas ideias, que eram ideias de que a população deveria se revoltar, para evoluir, uma sociedade evoluir deveria se basear não apenas no aspecto religioso, e sim no aspecto da razão, do conhecimento, que são as ideias do iluminismo, através da razão, através do porquê, dos porquês, né? De se questionar, de buscar o fato, a explicação do fato, se está de acordo, se está, digamos assim, fazendo com que aquela população ela cresça, aquilo ali seria um ponto a ser pensado. Então, para a população brasileira, e aí não adiantou de nada a coroa portuguesa estar aqui, porque está só sugando. De uma forma ou de outra, está melhorando o país, entre aspas, tá? Mas era praticamente para eles e não para o povo. O que é que sobrava para o povo? Cobranças e mais cobranças, principalmente essa questão do imposto. A questão da revolta do Porto, que eu enfatizei que aconteceu em Portugal, ela foi uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto, e ela, digamos assim, que deu um maior empurrão para o nosso processo de independência. Por quê? Eu disse o seguinte, que quando a coroa portuguesa veio para cá, a família real veio para cá, a sede do Império Português saiu de Lisboa e veio aqui para o Brasil. É como se a capital deixasse de ser Lisboa e se tornasse o Brasil. Até então eu falei que o Brasil deixou de ser colônia e se tornou o quê? Um Reino Unido. Por quê que o Brasil se tornou um Reino Unido? Foi por bondade da coroa portuguesa? Foi não, meus amores. Porque enquanto o Brasil estava nesse rebuliço, nesse vucu-vucu de revoltas provinciais que queriam essa separação, essa mudança, né, de paradigmas político e econômico com relação a Portugal, queria que o Brasil deixasse de ser dependente de Portugal. Uma coisa que tinha acontecido foi a independência dos Estados Unidos. Então, a coroa portuguesa, por medo da população brasileira fazer a mesma coisa que os americanos fizeram, tá? Que foi lutar por uma independência, fez com que deixasse o título de colônia e colocasse o Brasil como Reino Unido. Então, foi simplesmente por isso. Foi, digamos assim, foi aquele passo que Dom João deu com medo da população se rebelar de forma descontrolada, a qual a coroa portuguesa não pudesse o quê? Conter a população. Então, vamos lá. O que é que essa revolta do Porto queria? Primeiro, que a coroa portuguesa voltasse para Portugal, ou seja, que a família real voltasse para Portugal. Dom João, que quando chegou aqui no Brasil, foi coroado Dom João VI. E, nesse caso, com a volta da família real, queria também que se restabelecesse esse monopólio comercial, que é o chamado Pacto Colonial,
queria voltar ao que havia acontecido antes, né? Antes da coroa portuguesa chegar aqui no Brasil, que era aquela exclusividade comercial de que tudo que era extraído e era produzido aqui só poderia ser comercializado com a coroa portuguesa. E isso incomodou, né, aquele calcanhar de Aquiles, aquele, digamos assim, espinho no pé, isso incomodou justamente aos nossos colonos.